Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Estamos chegando já na última quinzena do nosso ano de 2020 e estamos aqui firmes e fortes em oração. Juntos fazemos a diferença. Juntos somos mais fortes, oramos em prol do bem e do bom, né? Então, vamos começar a nossa oração de hoje, respirando profundamente, se acalmando, se ligando com o nosso Pai Divino. E é muito importante nós iniciarmos sempre a oração fazendo essa boa ligação, vibrando, entrando nessa sintonia divina. Aí facilita as nossas comunicações espirituais, facilita que nós permitimos que os nossos irmãos espirituais venham aqui fazer a nossa proteção e fazer a união fraternal, né, de todos os irmãos juntos, orando em prol do bem e do bom. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, jogando boas energias, soltando lentamente, tirando todas as nossas aflições. Vamos nos ligando com o princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino. Vamos nos ligando aos nossos irmãos cristificados, espíritos que já se fizeram, que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. Sempre muito importante lembrar que tem esses espíritos que trabalharam tanto para a nossa evolução, nós temos sempre de agradecer muito e tê-los como exemplo, né? As vidas de João Batista, Moisés, que é o mesmo, Kardec, São Francisco, Oswaldo Polidoro, entre outras tantas. A vida de Jesus, né, como divino exemplo. O Senhor Jeová, né, que é o anjo do Sarsal, que veio trazer as leis para entregar a Moisés, espíritos que nos ajudam tanto, fora tantos outros espíritos cristificados que trabalham em toda a nossa galáxia e acima dela, né, acima disso tudo. E vamos nos ligar agora também aos nossos irmãos aqui da carne, do nosso planeta, os trabalhadores em prol do bem e do bom. Mensageria divina, corrente médica, corrente socorrista, de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Os nossos anjos da guarda, mentores, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito ao nosso Pai a oportunidade de trabalho e esperando que essa oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom e dar bons frutos. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos à primeira oração, que é a oração a Deus que o Zé Carlos vai fazer. Oração a Deus. Princípio emanador, Pai onipresente, Senhor do todo e do amor onipotente, que a tudo emanas, sustentas e destinas, através de leis eternas, perfeitas e divinas. A ti rogamos, princípio todo-poderoso, tuas divinas graças de Pai misericordioso, para que teus santos espíritos, os mensageiros,
de tuas divinas bênçãos se tornem despenseiros de paz e de saúde, ensinando a verdade, o amor e a virtude, para que, cheios de luz e muito conscientes, vivamos as tuas leis simples e onipotentes. Na dor, concede-nos a fortaleza, e nas duras provas que vencemos com nobreza, para que, ressarcindo faltas, venhamos a progredir, até virmos a ser Cristo no mais breve do porvir. Senhor, tem piedade das fraquezas, de nossas falhas, destas humanas incertezas, fazendo que teus mensageiros, em suas atuações, nos advirtam e ensinem, trazendo fartas consolações. Na tua clemência, Pai Divino, aguardamos, e o teu poder para teus mensageiros rogamos, para atrair multidões, concitá-las à tua via, na verdade que livra, tendo o teu Cristo por guia. Envia santos mensageiros, ó Deus, para todos conheceres e não haver labelos, pois ao Consolador confiaste graças e venturas, o amparo que te rogamos para todas as criaturas. Graças a Deus. Graças a Deus. De novo, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada, porque juntos fazemos a diferença, orando em prol do bem e do bom. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós estamos no Evangelho Eterno, em mediunidades e ansiedades humanas. Estamos na página 117. Então, o item B, o que Oswaldo Polidoro coloca neste item. São estultas as conceituações humanas que pretendem outorgar a religiões e doutrinas o privilégio dos tratos mediúnicos. Por toda a terra os dons mediúnicos irão aflorar, e devemos afirmar que na moral da lei de Deus e no amor de Jesus estará a garantia dos melhores intercâmbios. Então, nós aqui, o Sr. Oswaldo coloca, que nós ainda estamos muito aquém do que é de verdade o intercâmbio entre os planos. Nós entendemos, enxergamos um pedacinho bem pequeno e ainda falta muito para a gente evoluir, E muitos se dizem donos, detentores, E não devemos e não podemos fazer isso, porque ainda, primeiro que a nossa matéria acaba nos limitando a ver algumas coisas, E outra, que ainda nós estamos muito aquém de conceitos de moral, conceitos de verdadeiro amor, de fraternidade, de união. Nós precisamos realmente pôr um pouquinho a carapuça e falar assim, poxa, nós não somos tudo isso que a gente acha que é. Colocar um pouquinho de verdadeira humildade, não aquela falsa, ai, quem dera, não. A verdadeira humildade, falar, poxa, eu enxergo, mas eu enxergo isso. E tem outros milhões e zilhões de coisas e de detalhes sobre essa pessoa que eu poderia falar, mas que eu não tenho capacidade de captar. Eu só vou ver, e outra coisa, eu só vou ver, se eu estou bem ligada com a espiritualidade, eu só vou ver aquilo que a espiritualidade me passar para ver. Nada além disso, porque não sou eu que vejo, não é o médium que vê. Quem vê, quem fala é o médium, mas ele recebe as informações. O médium é como se ele fosse uma grande antena parabólica que recebe as informações e passa, O vidente, o médium vidente, Então isso é muito importante a gente entender. A gente entender que nós temos de entender que nós estamos a serviço do bem e do bom, do Pai. É para isso que nós estamos.
E as pessoas, elas não têm de só ir a uma oração atrás da mediunidade, daquilo que vai acontecer, se vai ser bom. Ai, eu encontrei alguém, eu quero me casar, vai ser bom. Existem marcas que você tem de passar com determinadas pessoas, é verdade. Mas também existe o livre-arbítrio. Bem que a gente fala que é relativo. Porque tem coisas que a gente tem de passar, eu posso ir para o lado A, B, C e eu vou passar. Porque nessa encarnação ficou marcado aquilo para o meu melhor, né? Mas existem também possibilidades. Se vê que aquilo está tudo preparado para ter. Mas as pessoas envolvidas tomaram atitudes diferentes das que deveriam tomar, e aí cada um segue seu caminho. Vai ter de vir uma próxima encarnação para resolver aquilo, pelo bem ou pelo mal. Às vezes é só para fortalecer uniões, às vezes é para ressarcir coisas negativas que aconteceram no passado, né? Os karmas não são só coisas ruins. Aliás, karma não é coisa ruim, né? Porque se a gente passa por uma situação negativa, passou por um karma negativo, para voltar a evoluir e ressarcir erros, então isso é uma bênção. Não é uma coisa ruim. A gente tem de tirar esses conceitos, esses paradigmas de não, isso é tudo ruim, isso não presta. As coisas acontecem porque tem de acontecer. Ou porque eu aprontei coisas positivas ou negativas no passado, ou porque nessa encarnação eu fiz coisas que eu saí de uma linha ou não saí, ou fui para um outro lado, não fiz aquilo que deveria fazer. Às vezes, uma tirada de alguma coisa que era importante faz você abrir os olhos, sair da zona de conforto e começar a lutar e batalhar, enxergar um outro lado. Muitas vezes, quando tiram a nossa zona de conforto, a gente vê pessoas extremamente nervosas, raivosas por causa disso. Então, aí a gente vê que a gente tem de orar muito para o anjo da guarda, nosso, com o anjo da guarda dessa pessoa, para que ela melhore, porque ficar com raiva, achar que não devia, que foi prejudicado, acaba prejudicando a própria encarnação, foi prejudicado por ela mesma. Então é importante a gente entender isso, né? Os dons mediúnicos, eles vêm para nos alertar, eles vêm para nos ilustrar, ele vem para nos consolar, né? A gente sabe que nós somos eternos em espírito, que a gente encarna e desencarna. O consolo, muitas vezes, pelo desencarne de entes queridos, por situações muito desagradáveis que a gente tem de passar, por situações que a gente acha que a gente foi o culpado, que a gente então começa a lutar e trabalhar para melhorar e ressarcir isso com consciência, né? A ilustração, né, ela nos ajuda muito, mostra. Então, a mediunidade, em geral, ela é uma ferramenta fantástica para cada filho de Deus. Todos são médiuns, cada um com o seu tipo de mediunidade e preparado para o seu trabalho, como nós falamos ontem. Mas nós temos de ter essa humildade necessária para entender, não é porque eu estou trabalhando em prol do bem e do bom, porque eu estou tentando fazer o meu melhor, porque não é porque eu trabalho em prol do bem e do bom que eu faço só as coisas certas, eu posso errar, né? Então, eu estou tentando fazer o meu melhor, que as coisas não vão acontecer comigo. Porque se eu tiver de passar por alguma situação, eu vou passar. E cada um tem de passar. Então, a gente passa de cabeça erguida, a gente levanta a cabeça, se liga ao Pai e fala assim, o que eu tenho de aprender com isso? Por favor, me inspire, né? Eu faço isso direto, porque é importante. E sabe o que acontece? Isso te dá calma. Isso te ajuda a entender. E quando a gente percebe, muitas vezes a gente não entende o porquê, mas só pelo fato da gente entender que a gente está passando por isso por algum motivo e está procurando uma resposta para aprender e melhorar,
as coisas se acalmam, você se sente mais leve e mais fortalecido para poder seguir seu caminho, para enfrentar esses problemas. E a gente não enfrenta com ódio, a gente não pode enfrentar com ódio, não pode enfrentar com raiva, a gente tem de enfrentar com inteligência, se possível com amorosidade e com respeito ao próximo, porque a gente não pode esquecer, o próximo eu sou o próximo de alguém como alguém é o próximo de mim, é meu irmão em jornada evolutiva, né? Então, gerar ódio, gerar raiva, gerar mágoas muito fortes acabam atrapalhando a nossa evolução. E um outro fator que acontece, né, que por isso mediunidades e ansiedades humanas, quando a gente sente essa carga negativa dentro do nosso corpo, isso já foi dito várias vezes aqui, né, vários médiuns colocam e explicam isso muito melhor do que eu falo, assim, a gente quando sente essa carga negativa, o nosso corpo ele tem uma vibração, aí ele começa a vibrar diferente. Essa vibração diferente atua em cima de cada célula e essa célula acaba se machucando e formando coisas que não são boas e não são compatíveis para o nosso corpo. Aí acaba gerando os cânceres, as doenças, um monte de coisa que a gente muitas vezes não precisaria ter. Então é importantíssimo a gente entender que a gente não é ser resiliente, ficar quietinho, sim senhor, tudo bem, tudo bem. Não é isso, a gente tem de lutar, tem de trabalhar, mas trabalhar de uma maneira correta, com amor, com responsabilidade, com respeito ao próximo, olhando e fazendo o seu melhor. E se não conseguir ajudar, se não conseguir resolver, se afastar. Mas jamais jogar aquela carga de ódio, aquela carga de raiva, porque aquilo vai bater e vai voltar. Não tem jeito, porque quando a gente prepara essa carga de ódio e raiva, a gente já está com ela dentro de nós. E é isso que nós temos de tirar, né? Jesus, que foi o divino exemplo de tudo, de comportamento, dos 10 mandamentos, né? Veja o final, ele lá, todo machucado, totalmente desfigurado, recebendo os piores tratamentos. Em momento algum ele jogou uma raiva. Em momento algum ele falou assim, essa humanidade. Não. Ele o tempo todo, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, olha só a diferença. É isso, claro, ele é um Cristo, ele tem todas as outras condições, ele enxerga de uma maneira já muito acima da nossa, não estou querendo, mas é isso que nós temos de chegar, é nesse ponto de amor, é nesse ponto de respeito à humanidade como um todo. Aquele que pensa diametralmente oposto a mim, aquele que faz as piores coisas do mundo e aquele que faz as melhores coisas do mundo. São todos nossos irmãos. E um dia estaremos todos juntos, sendo o todo dentro de Deus, né? Fazendo parte e relação de Deus, nem dentro de Deus. Então, isso é importantíssimo, a gente mudar esse nosso conceito, essa nossa vontade de bélica, de lutar, de não sei o quê. A gente tem de lutar, mas por coisas produtivas, proativas, coisas que vão ajudar a humanidade e jamais uma vida, jamais qualquer coisa negativa que no decorrer das nossas lutas, se isso acontecer, a luta como um todo se perde, a luta pelo bem, porque a gente jamais tem de destruir, machucar ou prejudicar alguém. Estamos numa humanidade ainda muito difícil, que irmão machuque irmão. Mas se a gente pôr isso como meta,
nós vamos cada vez menos trabalhar com essa negatividade. E aí um dia essa humanidade vai trabalhar toda com esse material maravilhoso que é o amor, com responsabilidade e, acima de tudo, com muita inteligência, né? Então, e o que ele coloca, né, eu falei bastante, que por toda a terra os dons mediúnicos irão aflorar, e devemos afirmar que na moral da lei de Deus e no amor de Jesus estará a garantia dos melhores intercâmbios. Aí vocês já imaginaram a hora que nós formos mais homogêneos em termos de amor, de virtude, de responsabilidade, de vivência dos 10 mandamentos? Como vai ser maravilhoso o intercâmbio entre os planos? As coisas maravilhosas que nós iremos ver, sentir, ouvir, os perfumes, né? Vai ser divino. Então, nós vamos chegar lá. Não sei quando, mas vamos, tenho certeza, né? Então, hoje foi o que a gente estudou aqui. Amanhã a gente continua. E agora vamos começar com as nossas energizações, que são tão importantes. Vamos primeiro fazer a fluidificação da água, porque nós vamos começar hoje, logo em seguida, com os hospitais. A espiritualidade está falando fluidifiquem. Fluidifiquem. Então vamos fluidificar as nossas águas de casa, as jarras, os copos, as caixas d'água. Todas as águas em estados simples ou estados compostos, ou seja, todas as águas que existirem no planeta, vamos pedir a fluidificação. As águas usadas pela boa espiritualidade para trabalhar em prol do bem e do bom. Eu estou fechando o olho, eu vejo o Dr. Bezerra de Menezes na minha frente e um pouco atrás Dr. André Luiz, e um pouco mais acima está Jesus e está Oswaldo Polidoro. Eles pedem para que a gente agora, nesse instante, vamos todos nos ligar a eles, a Deus, e vamos pedir bênçãos divinas em todos os nossos hospitais. Que as socorristas e os pretos velhos peguem essas águas fluidificadas e façam aquela energização e limpeza necessária. Que os médicos estão passando por todos os pacientes e todos os trabalhadores da medicina, ajudando, dando discernimento, passando informações, um trabalho lindo. Que chuvas de cristais divinas estão passando e limpando. Estão colocando que nós precisamos fazer esse trabalho que é muito necessário nesse momento. Que todos nós sejamos bem fortes. Se a gente conhece os hospitais, vão mentalizando os locais que conhecem, vão pedindo bênçãos divinas. Essas limpezas estão sendo feitas aqui em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro, e também do lado nos hospitais espirituais. A necessidade é muito grande, é o que eles estão passando, é o que eu senti. Estão sendo retirados muitos miasmas, espíritos zombeteiros, espíritos sugadores. Estão acalmando muitas pessoas doentes, acalmando desencarnados que não entendem que estão desencarnados.
Vamos expandindo esses pedidos para todas as casas de saúde, locais onde pessoas vivem em comunidades, asilos, casas de repousos. Pedimos bênçãos para as nossas casas e para as casas de todos os nossos irmãos do planeta. E pedimos muitas bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão sofrendo males físicos e espirituais no planeta, nos lugares de misérias e sofrimentos extremos por todos ou qualquer motivo. Eu vi eles fizeram um cinturão ao redor, próximo ao Equador, principalmente onde tem a África Central, chega aqui, passa pelo planeta inteiro, sobe um pouco, desce um pouco, eles estão fazendo uma energização muito grande nessa, dando muita alimentação espiritual, graças a Deus. Natália colocando que ela está pedindo oração para ela que está com Covid, mas está indo para o fim do ciclo, graças a Deus. A Kátia, vejo linda ligação com planos da providência divina. Quem já compreende a leitura desses textos tem a possibilidade de reequilíbrio e pode sentir esse novo momento planetário, novo céu e nova terra. Ela continua. Ter falado de Jesus trouxe forte contato a ele. Muitas ajudas são acompanhadas e ampliadas. A Desirê, hoje está acontecendo uma retirada imensa de ectoplasma. O material está muito denso e está sendo misturado às águas fluidificadas, graças a Deus. A Adriana, da Menina das Flores, ela colocou assim: hoje, no período da manhã, fiz orações e pedi bênçãos divinas e energização e troca de roupagem para todos os profissionais de saúde. A Ana Helena colocando, pedindo pela Cecília, que está sendo operada de apêndice agora em Goiânia. Todos os pedidos sendo mentalizados, muitas vezes a gente nem precisa anotar, é só mentalizar nessas horas e a espiritualidade, mentalizar de verdade, né? Se ligando com Deus, pedindo pelo melhor, espiritualidade anota e vai acontecendo. É muito importante isso, esse trabalho o grupo de oração. Isso ajuda muito, graças a Deus. Vamos agora nos unir com os nossos irmãos da fluidificação, da energização do planeta que fazemos diariamente. E o Zé Carlos vai fazer aquela oração dos apóstolos. Somos todos apóstolos, né? Oração dos apóstolos. Sagrado princípio. Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me força, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida. Não me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e moderador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito, de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade
a se inclinar diante de quaisquer simulacro, sobre pretextos quaisquer. Ajude-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivestes subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo a minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai. Tá maravilhoso essas energias, graças a Deus. Cíntia colocou: pude acompanhar uma luz interna dourada envolvendo hospitais, salas de cirurgias. E ela continua: pude acompanhar as águas sendo energizadas e colocadas medicamentos, graças a Deus. Então, juntos com os nossos irmãos que energizam continuamente o nosso planeta, vamos primeiro pedir bênçãos a toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados. Todos nós, irmãos de evolução, de aprendizado, para retornar um dia a fazer parte de Deus, o nosso Pai Divino. Já pedimos bênçãos aos nossos irmãos que estão desencarnando, pedimos bênçãos divinas agora aos nossos irmãos que estão sendo preparados para voltar à Terra, que eles consigam fazer o que prometeram, cumprir o que prometeram antes de encarnar, ao que foram preparados. Que eles consigam desabrochar o Deus interno cada vez mais e que trabalhem divinamente com a espiritualidade. E que todos aqueles que estão à volta deles, pais, avós, familiares, professores, mentores, sejam bons exemplos para que esses também sejam adultos conscientes e que sempre vão trabalhar em prol do bem e do bom. Vamos pedindo bênçãos divinas a todo o reino material do planeta, o mineral, o vegetal, o animal, toda essa energia para essa matéria divina, na verdade divinamente condensada, toda, que é a nossa casa cósmica, é o nosso lar que nos permite evoluir. Então tudo isso que nos dá o alimento, o ar que respiramos, esse corpo físico que usamos, pedimos bênçãos divinas. Vamos pedir bênçãos divinas a todas as faixas espirituais do planeta, desde as faixas das subcrostas até dos céus exteriores. Pedimos bênçãos, cada um receba aquilo que tem merecimento de receber. Pedimos bênçãos a todos aqueles que estão comandando o planeta, que sejam mais altruístas e menos egoístas, que pensem no próximo
e que entendam que só a união faz a força e que enquanto um irmão está sendo prejudicado, toda a humanidade também é prejudicada. E agora vamos nessa parte que é tão maravilhosa e divina, cada um de nós com o nosso melhor sentimento, o nosso melhor pensamento. Vamos abraçar esse nosso planeta maravilhoso e vamos para cada célula, cada molécula, que explosões divinas aconteçam e que o planeta inteiro receba essas explosões de amor, de fraternidade, de união, de bem-querer. Kátia colocou: vejo uma cortina de diferentes cores que se assemelha à aurora boreal. O planeta vai sendo varrido com essas energias, inúmeros auxílios, graças a Deus. A Maria, graças a Deus. A Sônia colocou: a Sônia, a Terra virou um grande botão de rosas. A Judite, graças a Deus, muita energia. Sempre tão bom sentir essa energia. O planeta, quando for desse jeito, naturalmente, o tempo todo, vai ser maravilhoso viver aqui. Ele já é lindo, já é maravilhoso. E aí vai ser assim, divino. Vamos partir para o final do nosso trabalho. Vamos agradecer aos nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva, as legiões angélicas maravilhosas, médica, socorrista, mensageria, pretos velhos, índios, hindus, caboclos, os nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos cristificados, os divinos exemplos, os nossos grandes mestres. E vamos agora agradecer ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Milton Birma colocou: graças a Deus, muita energia. Maria Carneiro Bueno colocou: graças a Deus, muita energia abençoada. A Cíntia: pude acompanhar uma explosão de cores envolvendo o planeta Terra, graças a Deus. O Jean: graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos em oração. O Tony Argolho: um dia, seja próximo ou distante, todos devemos ser de um Deus, uma verdade, uma doutrina, graças a Deus. É uma determinação divina. Desta forma, esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido o bem e o bom, com a graça de Deus, ele está encerrado. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de falar para vocês que, como nós estamos chegando no Natal, né?
E então nós vamos fazer oração até o dia 23 de dezembro, semana que vem. Aí nós voltamos dia 5 de janeiro, tá? Mas eu vou anotar isso no... Aí nós vamos colocar os avisos e tudo mais, tá? Então essa semana normal, inclusive o Jitsi Meet do domingo, segunda e terça da semana que vem. Aí nós paramos e voltamos no dia 5 de janeiro, tá bom? Bom, até amanhã, gente. Muito obrigada. Juntos fazemos a diferença, né? Muito obrigada, gente. Tchau.